Bom dia, pessoal. 7 da manhã em ponto. Hoje é dia 29 de setembro de 2025. Estamos caminhando para o finalzinho do mês, né? É incrível como esse ano está passando rápido. Nós já vamos entrar em outubro esta semana aqui, né? Enfim, muita coisa acontecendo. O Congresso Nacional ainda em passo de tartaruga deve começar uma semana muito importante para quem ganha até R$ 5.000 por mês, porque essa gente pode deixar de pagar definitivamente imposto de renda ou não. Vai depender do sucesso das manobras do PL e dos bolsonaristas da Câmara, que querem vincular a pauta da anistia a essa pauta do salário do imposto de renda que interessa a mais de 20 milhões de pessoas. Ou seja, para salvar um brasileiro, que é Jair Messias Bolsonaro, e ainda assim um péssimo brasileiro, coloca-se na fogueira 20 milhões de pessoas. E é muito importante essa aprovação, por quê? Porque na medida em que o ano vai chegando ao fim, o Congresso vai ficando abarrotado de temas. Por exemplo, a votação do orçamento, não é verdade? Que não pode acontecer depois, pelo menos em tese, não pode acontecer depois do dia 31 de dezembro. Então, é isso aí, vamos ter uma semana muito concorrida. Os temas estão pululando na pauta, desde as formalidades, por exemplo, da troca de um ministro do Supremo por outro, né? Sai o ministro Barroso, entra o ministro Fachin, hoje vai acontecer. Na quarta-feira, o ministro Flávio Dino vai ser empossado presidente da primeira turma, e o que vai matar de raiva os bolsonaristas que estão de pendurados lá nos processos ainda em julgamento, né, da trama golpista. Isso inclui do próprio núcleo principal, porque ainda há direito a um destaque, né, por parte da defesa dos 8 réus que já foram condenados. Então nós teremos aqui uma semana muito quente, entre outros assuntos na esfera do Poder Executivo, essa novela da substituição dos nomes do União Brasil, porque o Ruedinha, o tal Antônio Rueda, presidente do União Brasil, depois que o ICL denunciou que ele poderia ser o dono dos aviões que transportam o PCC em São Paulo, Rueda confundiu as coisas, jogou uma casca de banana no próprio pé e tropeçou mandando o União Brasil deixar o governo. E agora? Agora, o presidente Lula não quer que um dos ministros saia, né? Ainda existe por parte desse ministro uma esperança de que ele consiga, pressionando o União Brasil, manter seu espaço político, que é o ministro Sabino, do Turismo, e o ministro André Fufuca, do Esporte, está ali também de pendurado, precisa sair, vamos ver se vai sair ou não. O fato é que ele e outros apaniguados lá do União Brasil estão muito preocupados porque vão perder também as boquinhas do segundo e do terceiro escalões, e essas aí importam muito, né? Tudo isso acontecendo essa semana, gente, não vai ser uma delícia? Então não vai faltar assunto por aqui, eu não vou precisar enrolar ninguém e você não vai se sentir enrolado por mim, ok? Vamos nessa. Então, hoje, só para anunciar para vocês, nós vamos ter daqui a pouco o Lula Costa Pinto, que agora é parte efetiva aqui do quadro do nosso programa, no fechamento e na abertura e no fechamento da semana, tá? Eu estou louco para conversar com ele, porque tem tanto assunto hoje pendente, que só mesmo o Lula para nos dar uma luz no fim desse túnel chamado Brasil. Pessoal, vamos conversar com o Alex, então? Coitado do Alex, o Palmeiras perdeu. Palmeiras perdeu, meu Deus do céu. Agora, Alex, bom dia para você. Bom dia, Panunzio, bom dia, comunidade. Boa semana, Panunzio. Eu não sei se eu vou te colocar numa fria ou não, mas eu queria muito que você contasse a história da sua namorada. Eu sei que isso pode gerar uma crise conjugal, mas você conta, por favor? Sim. Então, Panunzio... Atenção, preparem os vossos corações, porque você vai se enternecer com essa história. É uma história terrível de um casal muito jovem, né, que quase rompeu por conta do jogo do Palmeiras. Vai lá, Alex. Então, Panunzio, antes de todos os jogos, eu tenho uma superstição que eu tenho que me preparar pro jogo. Eu sou tipo um atleta que não tá entrando em campo. Só que ontem, Panunzio, algo começou errado antes do jogo. A Enel resolveu trocar o poste lá, o transformador, 3h30 da tarde. Aí eu falei na porta da sua casa? Na porta da casa dela. Na porta da casa, você tava lá? Isso, eu tava lá, tava me preparando pro jogo. Aí nisso, 3h30, eles resolveram trocar o transformador. Aí eu falei pra ela, eu vou embora porque eu tenho que assistir o jogo do Palmeiras. Aí ela foi e falou, ou você vai, ou você pensa em mim, ou no Palmeiras. Eu quase fui, mas aí eu pensei mais nela criou também. Criou juízo. Isso. Mas isso, Panunzio, foi o que aconteceu que o Palmeiras perdeu. O Palmeiras perdeu antes de começar o jogo.
Porque você não viu o jogo do Palmeiras, então? Eu não vi o jogo do Palmeiras pela TV, e sim pelo celular. Meu Deus, isso para um palmeirense fanático como o Alex deve ser terrível, né? Sim. Eu Agora, fiquei deu muito sorte a triste. sua namorada, porque por pouco mesmo ela não perde o namorado, né, Alex? Sim, lembrando que o Palmeiras sempre vem em primeiro lugar depois dela, mas ela sabe disso. E ontem eu prezei pelo meu relacionamento e não me fui embora, Panúzio. Pois muito bem. Até Foi porque muito de bom. vez em quando o Palmeiras te trai e ela supõe que seja absolutamente fiel, né? Sim, Como lembrando que ontem, por exemplo, né? isso mesmo. Lembrando que a gente tem que sempre pensar, a gente tá quase 5 anos juntos. Eu tô tentando fazer ela virar palmeirense, mas ontem foi algo pra provar o nosso relacionamento e eu passei pela essa prova de fogo, Panúzio. Foi bom, Alex, parabéns. Você Muito realmente mandou muito bem. Agora, vamos falar do jogo, Alex. Como é que foi? Foi terrível, né? O Isso, Alex não Panúzio. viu, gente, não é à toa. Toda vez que o Alex chega aqui e fala que teve um problema para ver jogo do Palmeiras, o Palmeiras perde, tá? Isso é eu verdade. tô achando que esse negócio de que ele não assistiu é conversa pra boi dormir. Mas vai lá, Alex, conta pra nós. Então, Panuso, primeiramente eu vou começar pelos resultados da rodada, pela 25ª rodada. Peço perdão que a Linard está 23ª, mas a 25ª rodada começou sábado com a vitória do Fortaleza por 1-0 contra o Sport. O Juventude contra o Internacional ficou no 1-1 no Clássico Gaúcho. O Vasco da Gama ganhou de 2-0 do Cruzeiro, que é o vice-líder do campeonato, um baita resultado jogando em casa. E o Atlético Mineiro ganha de 1-0 do Mirassol, jogando lá em Minas Gerais. Ontem, Panuso, tivemos Grêmio contra o Vitória, 3-1. O Palmeiras jogou mal, era um jogo para empate. Maria, o pessoal lá da Bahia tá difícil a situação lá pra eles, hein? Sim, E não ontem tem foi... uma vez que a gente fala de time baiano aqui que não seja derrota. Então, o Bahia ontem ganhou, Panuso. Então foi algo favorável para eles. Então pelo menos, bom. Isso. Bom. Lembrando que era um jogo para empate, porque o campo lá do Bahia tava passando por uma manutenção e eles colocaram a cortina azul, tava muito ruim o gramado e nem o Bahia nem o Palmeiras jogaram bem, mas um golaço do Ademir com a assistência do goleiro Ronaldo fez o gol que garantiu a vitória pro time baiano, ganha de 1-0. O Fluminense ganhou de 2-0 do Botafogo. O Red Bull Bragantino ficou no resultado de 2-2 contra o Santos. E, Panuso, agora eu não vou mentir, eu não sendo clubista. Ontem eu tava torcendo pro Corinthians. Eu comemorei o gol Que do Yuri isso? Alberto. Você ouviu bem isso, essa estava. afirmação. Repete para nós, vamos fazer o replay dessa afirmação aí. Eu estava torcendo pro Esporte Clube Corinthians Paulista. Porém, por isso que o Corinthians Isso, perdeu. gente, Panuso. isso para um palmeirense admitir isso é preciso um exercício de autocontenção grande, viu? Mas parabéns pela honestidade, viu, Alex? Muito obrigado. Então, Panuso, o Corinthians começou bem. O primeiro tempo do Corinthians foi muito bom. Teve um pênalti perdido pelo Yuri Alberto, que tentou uma cavadinha e o Rossi pegou. Porém, no segundo tempo, o Yuri Alberto se redimiu, fez um golaço. Porém, o Flamengo chegou em empate com a Arrascaeta. E no finalzinho do jogo, o Luiz Araújo fez o gol da vitória, da virada do Flamengo. E nisso, o Flamengo tá com 54 pontos e abriu 5 pontos de vantagem pro Palmeiras. Por isso que eu tava torcendo pro Corinthians. E hoje, para finalizar essa rodada, Panuso, teremos o jogo entre São Paulo e Ceará lá no Morumbi para finalizar essa 25ª rodada, Panuso. Tá bom, e quem que vai ganhar? Vamos consultar aqui o nosso serviço de utilidade pública, o Data Alex Sedlex. Vai lá, Alex. Placar do jogo de hoje, então. Não querendo ser clubista, eu acho que vai ser um empate ou uma zebra, uma vitória do Ceará pela má fase do São Paulo, Panuso. Isso não está sendo clubista, não, né? Não, 100% imparcial, que a nossa análise de Sedlex está 100% correta. Tchau, Muito Panuso, bom, vamos nessa. beleza. Abraço, Alex. Vocês viram aí, né, gente? Palmeiras perdeu e não viu o jogo, tá? Vamos ver o próximo jogo que o Palmeiras perdeu, se ele vai assistir ou não. Tá bom? A culpa foi da namorada, mas fez bem o Alex, né? Porque pelo menos assim, não passa raiva depois, vai fazer falta a namorada que ele perder por causa de um jogo do Palmeiras. Agora, o Enel, que esculhambação é essa? Na casa do Alex, sabe? Na casa da namorada do Alex, vão trocar um poste na hora do jogo. Isso é um absurdo. Sua Conceição corre um sério risco. E no domingo ainda, me lembra aqui o Alex, né? Galera, vamos nessa então, vamos ver como é que tá a meteorologia por este grande, vasto Brasil, né? Que começa a semana mais quente do que a semana passada, o inverno frio definitivamente já distante do nosso horizonte. Hoje, quando eu acordei aqui, 4h30 da manhã em São Paulo, 17 graus. Só para lembrar, durante o inverno tivemos poucos dias com temperatura na máxima, longe desse patamar, né? Então vamos lá, gente, vamos botar aqui no quadro para vocês o mapa da meteorologia. Hoje ele está todo amarelinho. Olha só, quer dizer que vai ter fenômenos meteorológicos dignos de nota em praticamente todo o território nacional.
mas por motivos diferentes, como nós vamos ver aqui. Olha só, lá no norte do Brasil, no Amazonas, no Pará, Rondônia e Acre, e uma boa parte do oeste do Mato Grosso, chuvas intensas é a informação do INMET, tá? Já aqui no Mato Grosso do Sul, outro alerta, um alerta de tempestade. Aqui vamos ver o detalhe, porque as cores do mapa se confundem e a gente precisa saber exatamente onde é que vai ter essa tempestade. Olha, em toda essa faixa aqui, que vai lá desde o sul de Mato Grosso, passa por Mato Grosso do Sul, entra pelo sulzinho do estado de São Paulo, toma todo o estado do Paraná e o estado de Santa Catarina, indo até a região de Erechim, lá no Rio Grande do Sul, né? O que é a previsão digna de nota nesse boletim do INMET? Tá aqui, olha, chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, somando até 50 milímetros de precipitação por dia, ventaca, ventos de até 60 quilômetros por hora, queda de granizo com baixo risco de corte de energia, estragos em plantações, quedas de árvores e alagamentos. É a previsão para toda essa faixa aqui do nosso mapa da previsão do INMET, tá bom? E aqui no interior do Brasil, olha, indo aqui, olha, desde a Mantiqueira, né, o costado noroeste da Mantiqueira, até o interiorzão do Nordeste, lá em cima, olha, passando pelas capitais aqui, ó, Teresina, lá no Piauí, passando por Fortaleza, região de Sobral, né, tudo isso aqui com previsão de baixa umidade. Então, pessoal, se acautele aí nas horas mais quentes do dia, não façam atividades físicas, enfim, aquilo tudo que você já sabe que a gente fala aqui todo santo dia, né? Baixíssima umidade relativa do ar, né? A seca dizendo a que veio aí nesse interiorzão do nosso amado Brasil. E aqui vamos ver agora como é que ficam as temperaturas. Olha, como a gente vê aí, mais uma vez, né? Chuva em toda essa faixa verde aqui, que vai do extremo norte até o sul do Brasil. Muitas chuvas aqui na região de Florianópolis e praticamente por todo o centro do estado de Santa Catarina. E agora as temperaturas. Porto Alegre começou o dia com 12, vai a 25, Florianópolis de 17 a 24, Curitiba de 14 a 29, com chuva, né? São Paulo, nuvens de 15 a 32, Rio de Janeiro de 17 a 36, Vitória, muitas nuvens lá de 16 a 28, Belo Horizonte, poucas nuvens hoje, sol em Belo Horizonte, de 14 a 32 graus. Mato Grosso do Sul, vai a temperatura de 22 a mínima até 35 a máxima. Goiânia, com 36 graus de máxima. Brasília, com 35, dia quente lá em Brasília, em Goiânia, hein, gente? Céu claro, viu? Não entre em desespero, já já começa a chuva para valer, tá? Em Cuiabá, temperatura máxima digna de forno, né? 39 graus, dia começando já a 24. Em Porto Velho, máxima de 37. Em Rio Branco, de 32. Em Manaus, 36 graus de máxima. Em Boa Vista, 37. Macapá, 36. Em Belém, 35. São Luís do Maranhão, 37. Teresina, 38. Fortaleza, 33. E as capitais do Nordeste, as demais, todas com entre 30 e 31 graus. Aliás, no Aracaju não terá essa máxima, tá? Maceió também não. Maceió ficará com 30, Aracaju com 27 e o que mais? E Salvador com 28. E para terminar, Palmas, 38 graus de máxima, voltando a todo aí o calorão, né? Palmas é sempre, sempre quente. Pessoal, então vamos dar uma olhadinha aqui no ICL Notícias. A página home foi renovada agora há pouco pelo nosso grande Chico Alves, que é o editor do ICL Notícias, e a manchete principal de hoje é essa aqui, olha. Barroso diz que é favorável à redução de penas para condenados pelo 8 de janeiro, mas segundo o ministro só teria validade para aqueles que não financiaram e nem arquitetaram a tentativa de golpe, deixando, na opinião do ex-presidente, já ex-presidente, né, porque hoje ele deixa a presidência definitivamente, do Supremo Tribunal Federal, tá? Olha só, o Senado hoje tem uma pauta importante lá, precarização e pejotização do trabalho. A foto aqui ilustra bem o que é precarização, né? São esses novos empresários sobre duas rodas que ganham a vida entregando comida para os ricos, que estão em casa confortáveis, né? E hoje o Senado vai discutir o vínculo de trabalho entre esses entregadores e as empresas que os contratam, tá? Aliás, eu quero falar para vocês uma coisa aqui que sempre me comove. Sabe, aqui em São Paulo as pessoas dependem muito hoje desse serviço de entrega. E é uma pena ver o que está acontecendo, seguindo aqui o que disse o Yannis Varoufakis, né?
o mundo tomado por essa nova relação de servidão dos marketplaces acaba abrindo espaço para certas coisas que são difíceis de entender. Aqui em São Paulo, como em várias outras cidades do Brasil, o Banco Itaú patrocina as bicicletas que estão por aí tomando calçadas e praças da cidade. E essas bicicletas muitas vezes são usadas por esses entregadores que não têm dinheiro nem para comprar a sua própria bike, que, convenhamos, não é uma coisa muito cara, né? É incrível perceber como uma organização que lucra bilhões, como um banco chamado Itaú, tem a coragem de cobrar o aluguel das bicicletas dessa gente, que depende delas para entregar as marmitinhas aí nas casas dos mais ricos, né? É o capitalismo, esse capitalismo predador, tomando o último centavo dos mais miseráveis entre a população, sabe? Dá dor no coração. Não me conformo toda vez que vejo alguém de bicicleta. Eu queria dar uma ideia aqui para o Itaú, porque, olha, explorar essa gente é de uma crueza, né? Assim, algo intangível. Por que vocês, ao invés de alugar bicicleta para ganhar dinheiro à custa de gente que precisa disso para trabalhar, não financiam, sei lá, a custo zero, né, aquisição de bicicletas por entregadores, sabe? Tenha uma ideia, assim, grandiosa, que pode engrandecer a alma de vocês, sabe? É um absurdo ver um banco explorar um pobre coitado que está entregando marmita na casa de quem quer que seja, sabe? Isso me deixa indignado. Pronto, já fiz o meu desabafo aqui, agora vou seguir com o jornal. Estou falando isso por causa dessa manchete aqui do ICL, que hoje está em debate a pejotização e precarização das condições de trabalho. Vamos para outros destaques aqui. Nós temos aqui, olha, na China, gente. Na China, a corrupção vai fazer um morto, tá? É esse cara aqui, olha, que aparece na fotografia aqui nessa manchetinha, é o ex-ministro da Agricultura da China. Recebeu o equivalente a 38 milhões de reais de propina e está condenado à pena de morte, tá? Imagina se isso acontecesse aqui no Brasil. O Congresso ia ficar acéfalo. Sei lá se ia ter quórum até para votar assuntos que exijam maioria simples, né? Porque não ia sobrar gente para abrir sessão. Como você sabe, é preciso 257 deputados em plenário para abrir sessão. Já pensaram se isso pega por aqui? Atenção, senhores corruptos, vejam bem o que acontece aí pelo mundo, hein? Vai que a coisa muda por aqui, né? Bom, gente, nós tivemos essa semana as famílias de classe média de São Paulo, e todas elas, né, tiveram um pesadelo. Por quê? Porque descobriram que tem bares servindo bebidas fabricadas com metanol, que é um álcool muito tóxico, que cega, que mata. E muita gente bebeu essa bebida em vários pontos diferentes e, né, nós temos aí pipocando esses casos, sabe, de pessoas que ficaram cegas para sempre ou que morreram mesmo. Nós vamos falar sobre isso hoje porque isso aqui está apavorando as pessoas que frequentam bares, né? Afinal de contas, a gente quando pede uma caipirinha, você não vai perguntar para o cara se é cachaça ou se é metanol, porque é um absurdo. Ninguém jamais pensou que uma crueldade como essa pudesse ser feita porque o metanol é mais barato que a cachaça, que aliás já é pouco mais caro até do que água, né? Pois é. E olha, a Amanda Miranda, nossa colunista, está contando para a gente, olha, que cidades que tiveram emendas de bolsonaristas lá em Santa Catarina, que é a terra do bolsonarismo e também do emendarismo, né? Porque lá estão as 3 cidades campeões de emendas do Brasil, tá? E essas cidades que tiveram emendas de bolsonaristas lá em Santa Catarina são justamente as que têm o maior histórico de corrupção no país, tá bom? Essas são as manchetes aqui do ICL. Agora eu vou começar a detalhar as notícias com você. Daqui a pouquinho nós teremos aqui o Lula Costa Pinto para conversar com a gente sobre vários assuntos aqui da política. E você, tem certeza, vai adorar, porque a conversa com o Lula é absolutamente instrutiva, principalmente na abertura de uma semana cheia de coisas como essa, né? Vamos lá para o primeiro assunto em destaque. O atual presidente, até hoje só, do Supremo Tribunal Federal, praticamente já ex-presidente, Luiz Roberto Barroso, deu declarações nesse fim de semana de que ele é a favor da redução das penas das pessoas que a primeira turma condenou. Ele não faz parte da primeira turma, embora seja o presidente do Supremo, né? Então, o que ele nos disse? Olha, isso aqui só teria validade para quem não tem relação com financiamento e com a idealização desses planos, né? Vou ler aqui para vocês, matéria da Folha Press no nosso site. Depois eu vou ler só o lead aqui, depois você entra e pega a reportagem aqui no iclnoticias.com.br para ficar informado sobre a totalidade do assunto, tá bom?
O presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, afirmou neste domingo à Globo News que é a favor de que dois crimes sejam contados apenas como um no julgamento dos atos golpistas do 8 de janeiro. E o efeito prático disso é a redução de penas. Os dois crimes a que Barroso se refere são abolição violenta do Estado de Direito e golpe de Estado. Ele explicou que não seria possível considerar esses dois crimes separadamente porque eles são condutas sobrepostas. A medida reduziria o tempo de prisão dos condenados e, segundo Barroso, só teria validade para bagrinhos, né? Ou seja, para aqueles que não financiaram nem arquitetaram a tentativa de golpe. Eu preciso lembrar aqui que essa posição foi reivindicada pela defesa das pessoas que já foram julgadas perante a primeira turma. Todos os advogados praticamente falaram que esses dois crimes eram sobrepostos e que essa sobreposição gerava um excesso, um acúmulo de penas, que é exatamente isso a que Barroso se refere, tá bom? E o que disse aqui o ministro? Ele disse que conversou com os presidentes da Câmara e do Senado sobre esse tema uma única vez e para alterar a legislação, alterar a lei, mexer nas durações das penas, seria um tipo de casuísmo. Quer dizer, mexer na pena de cada um desses crimes seria pior do que considerar que só deve valer um ou outro. É isso que o Barroso disse. O que ele falou exatamente, entre aspas aqui? Eu disse a eles que concordava que aquela me parecia a melhor solução, dar uma redução da pena. Os bagrinhos cumpririam 2 anos ou 2 anos e meio e aí sairiam da prisão. O que eu achava de bom tamanho para os que não foram financiadores e nem planejadores. Foi o que disse o ministro Luiz Roberto Barroso nessa entrevista que deu à Globo News. A Câmara, segundo a nossa reportagem, está discutindo a chamada PEC da dosimetria, que deve atenuar as penas dos condenados por envolvimentos nos atos golpistas e também reduzir a pena imposta a Bolsonaro. O presidente foi punido com 27 anos e 3 meses de prisão por ter atuado como liderança no plano golpista. E aqui, mais uma vez, aspas para o ministro Barroso. Mexer no tamanho das penas, não. Acho que é uma legislação recente, cuidadosamente aprovada no governo passado e, curiosamente também, né, porque foi um governo de quem? Governo de Jair Bolsonaro, aquele que está sendo condenado agora justamente pelas penas que ele mesmo sancionou enquanto presidente da República, né? Diz aqui o ministro, mexer na pena acho que é casuísmo. Fazer prevalecer uma interpretação alternativa razoável como essa da consunção, que é essa junção dos dois crimes, né? Acho que é palatável, disse o ministro Luiz Roberto Barroso, tá? E sobre a lei Magnitsky, que está castigando os ministros brasileiros, ele disse que ela é irrazoável e injusta. O restante desta reportagem você vai conferir aqui no nosso site, o iclnoticias.com.br, tá bom? Vamos agora passar para a coluna da Amanda Miranda, aqui no ICL, trazendo para nós a informação de que as cidades bolsonaristas em Santa Catarina que tiveram maior número de emendas são justamente aquelas que têm uma capivara maior de casos de corrupção, né? E aqui ela nos mostra que um caso, olha, Davidson Souza, do MDB, preso no 2º mandato como prefeito de Pescaria Brava em 2022, um dos que tiveram problemas com as emendas, tá? O que diz a reportagem, a coluna dela aqui no nosso site. 2 das 3 cidades que formam uma espécie de triângulo das emendas vindas de deputados bolsonaristas em Santa Catarina tiveram ou ainda têm problemas recentes com a Justiça. Além dos problemas fiscais e na gestão pública identificados pelo Tribunal de Contas do Estado, Pescaria Brava e Garopaba também foram destaque negativo em investigações criminais focadas na ação dos seus gestores. O caso mais recente se tornou público neste ano envolve o prefeito Júnior Abreu, reeleito para um 2º mandato apoiado pelo governador Jorginho Melo, associando-se ao bolsonarismo. Ele se tornou réu após uma ação do Ministério Público que o identifica em uma organização criminosa, por quê? Por fraude à licitação. A acusação principal do MP detalha um esquema complexo de organização criminosa que atuou na administração desse senhor entre 2022 e 2023, justamente o ano em que as contas da Prefeitura foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Essa organização, conforme a denúncia, operava por meio de fraudes licitatórias, desvio de recursos públicos e enriquecimento ilícito. O prefeito que se tornou réu após a denúncia ser aceita é considerado líder da organização, com a corresponsabilidade de servidores e também de empresários.
tudo seria feito para manipular contratos de obras, a exemplo do Garopaba Primeiro Atendimento, ganhou até uma sigla, GPA, e de uma obra de educação. A subcontratação ilegal e a emissão de medições e aditivos contratuais fraudulentos seriam os instrumentos utilizados para lesar os cofres públicos, né? E quem? Esta senhora aqui, olha, autora de várias dessas emendas, junto com o senhor José Trovão. Vamos lá. Cidades que formam o Triângulo das Emendas, juntamente com o município de Paulo Lopes. A cidade de Pescaria Brava, criada em 2012, supernova, né, um município muito novo, também foi recentemente envolvido em um escândalo de corrupção. Davidson Souza, do MDB, foi preso no curso do seu segundo mandato, em 2022, na Operação Mensageiro, a mesma que ficou conhecida nacionalmente por expor casos de corrupção que levaram uma série de prefeitos bolsonaristas à prisão. O MP acusou o ex-prefeito de receber propinas e de favorecer ilegalidades em licitações em benefício próprio. A investigação o inseriu dentro de uma organização criminosa formada por setores públicos e privados para manter o monopólio de serviços de coleta e destinação de lixo, um clássico da corrupção, né? Essa história, o lixo se mistura com o lixo da política e onde quer que haja um corrupto, a corrupção começa pela contratação dessas empresas, né? Em setembro de 2024, Davidson foi condenado a 64 anos e 1 mês de reclusão, além de ter que devolver 213 mil aos cofres públicos. Cumpre pena preventivamente, teve o último pedido de soltura recusado pelo Superior Tribunal de Justiça em maio. Como o ex-prefeito renunciou, ele foi sucedido por Lorival Isidoro de Oliveira, do PP. E a partir deste ano, quem assumiu foi Luiz Henrique Castro de Souza, do PP, o homem da saúde, atual detentor do mandato de uma das cidades preferidas para o envio de emendas PIX e ex-secretário de administração de Garopaba. Alô, alô, Santa Catarina, prestem atenção, hein? Vocês aí que acham que tudo que vem do Bolsonaro é maravilha, prestem atenção nesse exemplo, tá? E saibam que isso, em outros lugares do mundo, não acaba bem assim, só com um sujeito preso por alguns anos, ou cumprindo medidas cautelares, ou gozando de prisão albergue, e ainda assim desfrutando da fortuna amealhada à custa do pobre coitado do contribuinte, né? Na China, por exemplo, um prefeito desse seria, ó, degolado, tá? Olha só o que aconteceu com o ministro da Agricultura lá. Veja bem, na China, ex-ministro da Agricultura é condenado à morte por corrupção. Sentença é a mais recente de uma vasta campanha anticorrupção conduzida pelo presidente Xi Jinping, né? Olha aí, ó, tá no corredor da morte, tá? Vai ficar 2 anos ali e depois lá na China eles executam mesmo. Imagina se a maré muda aqui no Brasil, né? E essa gente de Santa Catarina e do restante Brasil, né? Pessoal espalhado aí pelo Brasil, catando o dinheiro do contribuinte, né? A socapa e a sorrelfa da legislação, essa gente pode se dar mal um dia, tá? Mas vamos ver aqui, matéria da AFP no nosso site está dizendo o seguinte, olha, o ex-ministro da Agricultura chinês Tang Renjian foi condenado, Tang Renjian, exatamente, foi condenado à morte neste domingo por corrupção, com suspensão condicional de 2 anos, anunciou um tribunal do Nordeste do país. Tang aceitou propinas em dinheiro e bens, totalizando 268 milhões de yuans, dá 38 milhões de dólares, ou eu falei 38 milhões de reais, mas não, são 38 milhões de dólares, tá? 203 milhões de reais de propina entre 2007 e 2024, foi o que informou o Tribunal de Changchun, província de Jilin, em um comunicado. Essas propinas causaram perdas gravíssimas aos interesses do Estado e do povo e, portanto, justificam a pena de morte, segundo o comunicado. De acordo com esse comunicado, o réu confessou seus crimes e expressou arrependimento, mas não adiantou, tá bom? Essa sentença é a mais recente de uma vasta campanha anticorrupção conduzida pelo presidente Xi Jinping, que levou à queda de várias figurões mesmo do alto escalão. Apoiadores dessa campanha afirmam que ela promove uma governança irrepreensível, mas seus detratores argumentam que ela dá ao presidente o poder de eliminar rivais políticos. E por falar em eliminar rivais políticos, eu vou agora... Só me confirma aqui, Alex, aparece aí, por favor. Alô, Alex, cadê você? Onde está? Aqui. Está o Alex, em carne e osso e ondas retizianas. Alex,
o nosso querido Lula já está a postos lá em Brasília? Sim, só aguardando você chamar, Panuso. Então vamos chamá-lo. Bora. Alô, Lula. Bom dia. Aparece aí, Lula. Bom dia. Tudo bom, Lula? Bom dia, Fábio. Bom dia quem está conosco aqui já no Desperta ICL. Lula, imagina se tivesse uma lei que manda dar pena de morte para quem é corrompido aqui no Brasil. Será que ia ter quórum para abrir uma sessão do Congresso? Não. Chegaríamos àquele número mágico dos 300 picaretas, né? Que, aliás, em torno disso, foi o número de deputados que aprovaram a PEC da bandidagem e que também, aí até mais do que isso, 344, os que aprovaram a urgência para essa anistia incabível. Pois é. Lula, vamos falar um pouquinho aqui sobre a questão do Tarcísio, começando com porque aí tem uma imbricação, né? Tarcísio com Ciro Nogueira, que queria ser vice, mas parece que não vai ser nada mais, porque nem voto para ser senador não tem, está em terceiro lugar lá no Piauí, rompeu com todo mundo, né? Criou uma situação muito ruim para ele. E agora, além de estar enrolado também, agora com Polícia Federal e Justiça. Quer dizer, a situação do Ciro Nogueira não é nada agradável, né? Isso, e no limiar de perder o foro privilegiado, né? Porque a tendência é que fique sem mandato algum a partir do dia 27, a partir do mês de fevereiro de 2027. Bom, mas o Ciro Nogueira vive sim, Fábio, é a situação do coronel em seu labirinto, tá? Não confundir com a personagem do general em seu labirinto de Gabriel Garcia Marques, né? Mas o Ciro Nogueira está vivendo o pior momento da sua carreira política já longa, apesar da pouca idade. Porque o Tarcísio de Freitas vai hoje encontrar com Jair Bolsonaro, autorizado por Alexandre de Moraes. Deve comunicar ao Bolsonaro que a pretensão dele não é disputar a presidência da República, como a gente vem falando aqui. Pode até ser, eu duvido que seja, eu tenho informações de que não é, mas há pessoas que falam que é uma manobra diversionista para ele ficar abaixo da linha de tiro, né, do governo federal, do PT, dos partidos da centro-esquerda e da esquerda. Não é isso. O Tarcísio, neste momento, está com medo de ser candidato a presidente, não criou um sucessor natural em São Paulo. A família Bolsonaro quer impor o Guilherme Derrite, que é um nome que ele não aceita. E o Tarcísio vinha tendo como uma possibilidade, até por uma aliança formal, a possibilidade de vice, né, o Ciro Nogueira, que foi o projeto político que restou ao Ciro Nogueira, que não tem votos para se reeleger senador pela terceira vez pelo Piauí. As duas eleições que o Ciro Nogueira venceu no Piauí para o Senado foram com apoio do sistema de esquerda e centro-esquerda do Piauí, sobretudo do então governador Wellington Dias, que hoje é ministro do presidente Lula, né? E neste momento, e é impossível haver um retorno disso, Wellington Dias e Rafael Fonteles não apoiam Ciro Nogueira. Ele está em terceiro lugar, caindo para quarto, né, nas pesquisas pré-eleitorais no Piauí. E nada leva a crer que isso melhorará. Então ele vinha se colocando como um candidato a vice, nordestino, numa chapa com Tarcísio. Neste fim de semana, o senador Flávio Bolsonaro cortou-lhe as asas. Disse que não há possibilidade disso, que se o Tarcísio for o candidato, o nome do vice será da família Bolsonaro e provavelmente a Michele Bolsonaro. Ele, Flávio, tem um pouco de interesse nessa candidatura, porém, ele precisa renovar o mandato de senador também. E eu acho que até para ter foro e para justificar os negócios que o Flávio Bolsonaro vem fazendo junto com escritórios de advocacia dos quais ele é sócio aqui em Brasília, ele será candidato à reeleição, vai tentar a reeleição.
Bom, mas aí vem a questão do Ciro Nogueira. Dentro do próprio partido dele, que ele preside, o Progressistas, começa a haver uma traição à liderança dele. O líder do Progressistas, doutor Luizinho, né, que é do Rio de Janeiro, foi secretário de Saúde do Rio de Janeiro, do Cláudio Castro, o doutor Luizinho andou procurando vice-líderes do governo e mandando recados para a ministra Gleisi Hoffmann, dizendo que, tudo bem, o ministro André Fufuca, que é ministro do Esporte, sai do governo e deverá sair esta semana, talvez entre hoje e amanhã. Sai formalmente do governo. Mas nós queremos manter os nossos cargos e aí nós podemos continuar dando alguns votos a projetos do governo. Isso não vem acontecendo. O PP, até pelo discurso de ultra-oposição do Ciro Nogueira que se notabilizou como Ciro Tic-Tac, né, por fazer aquelas postagens, tic-tac, tic-tac, né, ele está perdendo poder interno na bancada. Porque o Ciro Nogueira, além de estar sem um projeto político que lhe permita ter foro privilegiado depois de 2027, enfrenta as denúncias de desvio e de proximidade, uma proximidade tóxica com a rede de lavagem de dinheiro, como as reportagens aqui do ICL vêm revelando, com a rede de lavagem de dinheiro do crime organizado. Então, isso está em curso. Há um desespero político, Fábio, do Ciro Nogueira em manter alguma viabilidade política, e isso está se definindo esta semana porque ele associou a trajetória política dele à do Tarcísio. E o Tarcísio está há algumas horas de anunciar que a decisão dele é ficar em São Paulo. Então, Lula, o Ciro Nogueira está no seu labirinto. E no lugar de Tarcísio, quem seria a pessoa colocada aí como para-choque da direita para enfrentar esse período pré-eleitoral, hein? Eu acho que não há um nome. Eu acho que aí a direita vai se pulverizar em alguns candidatos e vai sacramentar aquilo que lá atrás, na época da Dilma Rousseff, o João Santana, responsável pelo marketing da Dilma Rousseff em 2014, consagrou como o banquete desesperado dos anões, né? Porque eu acho que num cenário sem Tarcísio, o Romeu Zema é candidato, o Ratinho Júnior é candidato, e o Ronaldo Caiado é candidato, né? Eles tentarão disputar a chegada ao segundo turno. E aí se unirão no segundo turno. E por que o Ratinho Júnior vem despontando agora como um nome que um certo trade ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro, do ex-presidente condenado Jair Bolsonaro, vem fazendo uma carga maior? Porque o Gilberto Kassab, que é um dos raros, um dos escassos ases da política no campo conservador, o Gilberto Kassab, presidente do PSD, ele sabe que não tendo Tarcísio, de quem ele é secretário, e para quem ele já jurou fidelidade no projeto, e em cujo projeto de reeleição como governador ele está contido, né, o Gilberto Kassab precisa de um candidato a presidente no seu partido para fazer uma bancada maior do que a que ele tem hoje, para ampliar a presença dele, a presença do PSD na Câmara dos Deputados. Porque a bancada na Câmara que define o tamanho do fundo partidário, o tamanho do fundo eleitoral, é o tamanho da bancada na Câmara
que define o tipo de relevância que o partido tem nas composições internas. E o PSD é um partido de composição. O PSD nasceu na cabeça do Kassab para ser governo, não importa quem esteja à frente. Tanto que o PSD é governo em São Paulo, do Tarcísio, e o PSD está no governo, compõe o governo do presidente Lula em Brasília. Né? Essa é a natureza do PSD. E aí o PSD precisará de um nome candidato a presidente, não sendo Tarcísio, que ele não precise cumprir a promessa, para puxar voto, para ter um número na urna, né, que puxe voto para fazer uma bancada maior. Essa é a questão do porquê que o Ratinho está sendo colocado agora, porque ele está entrando nesse universo, né, de diversos candidatos do campo da direita e da extrema-direita, né, para que eles eventualmente se unam num segundo turno, se houver segundo turno. Muito bom. Ótimo, Lula. Muito bom começar a semana com você aqui, viu? Muito obrigado. A gente se encontra com o Lula aqui na sexta-feira agora, ou a qualquer momento em edição extraordinária. Esse país aqui é tão divertido que a qualquer momento a gente pode tirar o Lula lá da sua tranquilidade, trazê-lo aqui para o jornal de novo para que ele possa dizer para a gente interpretar o cenário político. Lula, um abração para você. Muito obrigado, viu? Obrigado, Fábio. Até logo. Obrigado. Bom dia para você. Muito bom ter o Lula aqui, gente. Eu gosto muito porque ele realmente é uma pessoa que tem informações de dentro do núcleo do poder e coloca isso aqui para nos orientar, né? Sobretudo na abertura de uma semana como essa agora, que se espera que seja uma semana muito tensa, né? Bom, vamos voltar aqui para o noticiário. Então, pessoal, eu já li para vocês aqui a notícia sobre essa história de que o ministro da Agricultura da China, o ex-ministro, foi condenado à pena de prisão por corrupção. Depois disso nós falamos sobre Ciro Nogueira, que aqui no Brasil não tem nada, né? O Ciro ainda vai entrar para a história como o contrário daquela figura, digamos assim, estereotipada do defensor dos fracos e oprimidos. Ele é o defensor dos fortes e opressores, né? Não sei como é que alguém desperdiça assim, dessa maneira, a sua vida parlamentar, porque, como disse muito bem o Lula, arrebentou a chance de se reeleger senador e vamos ver o que acontece no futuro político dele, porque vai ter que enfrentar lá no Piauí uma vaga aí, se muito, para deputado federal, né? Esperemos, tá bom? Gente, olha só, temos aqui na área da justiça ainda essa informação que eu dei lá no começo, né, de o Supremo Tribunal Federal julgando os vínculos de motoristas e integradores com os aplicativos. Os aplicativos dizem que eles não são empregados deles, não. E aqui vem uma... Eu falei agora há pouco para você sobre o carinha da bicicleta, né, o que aluga a bicicleta do Itaú, aquele miserável que é explorado pelo Banco Itaú nas suas últimas moedinhas. E agora é sobre isso aqui. Digamos assim, esse trabalhador, né, da motocicleta, o empresário das duas rodas, ele tem a ilusão de que é livre para escolher entre trabalhar ou não. Mas, na verdade, o que ele faz? Ele acorda às 5 da manhã, quando muito tarde, sai de casa e roda o dia inteiro no trânsito louco de São Paulo, né, correndo todos os riscos para levar uma miséria de dinheiro para casa, né? E os aplicativos, não, ele é livre, mas pagam tão mal que essa pessoa não tem liberdade alguma. Ela tem liberdade para quê? Ela tem liberdade para não trabalhar se quiser, só que aí também não recebe, né? Se ela adoecer, por exemplo, ela não tem liberdade para adoecer. Se ela adoecer, ela não trabalha. Se não trabalhar, não ganha, né? E se sofrer um acidente, ainda assim, olha, vai sofrer muito, né? Até a recuperação, se é que a recuperação é possível, né? Num período em que ele perde completamente a renda. Tudo isso vai estar em questão nessa pauta que essa semana o Supremo Tribunal Federal julga, né? E nós temos aqui uma matéria do André Richter, da Agência Brasil, falando como é que vai ser esse julgamento. Ela diz o seguinte, ó, o STF marcou para a próxima quarta, dia 1º, o início do julgamento sobre o reconhecimento de vínculo empregatício entre entregadores e motoristas de aplicativos e as plataformas digitais. A controvérsia é conhecida como uberização das relações de trabalho. A decisão a ser tomada pela Corte terá impacto em 10 mil processos que estão parados em todo o país, esperando um posicionamento do plenário do Supremo. Serão julgadas duas ações que serão relatadas, uma pelo ministro Edson Fachin, que hoje assume a presidência, e Alexandre de Moraes,
e chegaram ao Supremo a partir de recursos protocolados pelas plataformas Rappi e Uber, né? Nas quais os aplicativos contestam decisões da Justiça do Trabalho que consideram que há vínculo, sim, entre elas e os seus entregadores. As empresas contestam decisões da Justiça do Trabalho que reconheceram, como eu disse, o vínculo com motoristas e entregadores. A Rappi alegou que as decisões trabalhistas que reconheceram o vínculo de emprego com a empresa desrespeitaram a posição da própria corte, que entendeu que não há relação de emprego formal com os empregadores. E a Uber sustentou que é uma empresa de tecnologia, não do ramo de transportes. Portanto, ela não tem nada a ver com os motoristas e motociclistas que ela tutela, né? Se é que não é... que ela contrata? Não, ela diz que não é contrato, é outra coisa. Enfim, com os quais ela se relaciona de maneira efêmera e absolutamente cordial, né, e afetiva. Vamos lá. E o que mais que diz a Uber? Que o reconhecimento do vínculo trabalhista altera a finalidade do negócio da plataforma, violando o princípio constitucional da livre iniciativa e da atividade econômica. Além das defesas das plataformas, os ministros vão ouvir durante o julgamento sustentações orais de entidades que defendem o reconhecimento de vínculo trabalhista de motoristas e entregadores. O julgamento sobre a uberização será a primeira pauta do plenário sob comando do ministro Edson Fachin, que será empossado no cargo de presidente do Supremo nesta segunda, hoje, às 16h. Ele vai suceder o ministro Luiz Roberto Barroso, tá? Então, já começa aí com uma pauleira, né, o ministro Fachin, com esse julgamento importantíssimo aqui. A gente, claro, gostaria de ver reconhecido o status de trabalhadores vinculados às plataformas. Por quê? Porque essa gente não tem nenhuma proteção social, né? Como eu falei, não preciso me estender mais nisso. Bom, vamos lá. Outro caso que está em questão agora, jornada de trabalho da empregada doméstica, né? A empregada doméstica ganhou muito tardiamente o reconhecimento de que ela é uma trabalhadora que exige o respeito mínimo, por exemplo, de um registro em carteira, coisa que muito patrão hoje ainda não cumpre, porque é gente que tem na memória muito presente o legado da escravidão dos pais e avós e que agora não se conforma de ter que pagar para alguém que faz aí, como você vê na foto aí dessa notícia no site Hjur, arruma a cama, lava o banheiro, faz a comida, varre a casa, né? Essa gente não tinha o respeito ainda nem da própria legislação. Passou a ter, né? Embora ainda hoje isso seja muito desrespeitado, agora há uma decisão do Superior Tribunal do Trabalho que obriga patrões que não registram a jornada dos empregados a pagar horas extras. Portanto, preste atenção, se você mantém uma escrava aí na sua casa, principalmente essas que dormem no trabalho e tudo mais, se você acha que a empregada doméstica não tem o direito ao descanso, não tem direito à privacidade, porque habita forçosamente um cômodo da sua casa, preste atenção na roubada lá para o futuro, hein? Veja só, se você continuar acordando ela de madrugada para lavar a louça dos seus jantares, se você continuar fazendo com que ela acorde muito cedo para fazer o café da manhã para os filhos que saem cedinho para a escola, atenção, tá? A sexta turma do Superior Tribunal do Trabalho, do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, condenou empregadores da cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, a pagar horas extras a uma trabalhadora doméstica contratada em junho de 2023. E essa decisão, que foi unânime, reconheceu que, diante da ausência de controle de jornada, deve prevalecer a versão apresentada pela empregada sobre o tempo efetivamente trabalhado, tá? Aqui um intertítulo que diz para nós o seguinte, que o registrar a jornada é obrigatório desde 2015, tá? Inclusive cobrar o ponto, tá? Mas vamos ver onde é que o assunto tá pegando aqui ainda. Olha, essa trabalhadora lá do Rio Grande do Norte foi contratada para atuar em 2 residências de um casal divorciado, quer dizer, tinha duplo emprego, né? Além de cuidar de um canil comercial. Segundo a ação, ela cumpria a jornada das 7 da manhã até as 17, portanto, 12 horas por dia, 10 horas por dia. Os empregadores, por sua vez, negaram a existência de horas extras. Na primeira instância, o pedido da doméstica foi negado sob o argumento de que o controle de ponto não seria obrigatório para esse tipo de vínculo, entendeu lá o juiz trabalhista na primeira instância. A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região. No entanto, ao julgar o caso, o ministro Augusto César, que é relator do recurso no Tribunal Superior do Trabalho,
reforçou que a Lei Complementar 150/2015 tornou obrigatório o registro da jornada para empregados domésticos, independentemente do número de funcionários contratados. E aí vem a questão do ponto, né? Porque ainda que seja dentro da sua casa, o ponto é obrigatório, tá? Olha só, falta de ponto gera presunção a favor do trabalhador. Se você é um patrão que não abusa da empregada que você mantém na sua casa, então coloca aí um livro de ponto ou o ponto eletrônico, que também é barato hoje em dia para ter o controle do ponto, tá? E para que você possa se resguardar depois de uma acusação em que vai valer sempre a versão da empregada doméstica, que, olha, em quase todos os casos, é ela quem tem a verdade ao seu lado, né? Mas vamos lá. Segundo o relator, a ausência de cartões de ponto gera presunção de veracidade da jornada informada pela empregada, salvo se houver alguma prova em contrário. Como os empregadores não apresentaram qualquer comprovação de horário, o TST determinou o pagamento de horas extras com todos os reflexos legais. A decisão está em linha com o tema 122 de jurisprudência do TST, que consolida o entendimento sobre o ônus da prova em casos de ausência de controle formal da jornada, tá? E se você se interessa por regularizar a situação aí na sua casa, preste atenção e saiba como fazer, porque está aqui a explicação. Olha, os registros podem ser físicos ou digitais. É o que nos diz aqui um especialista consultado por essa matéria. A advogada trabalhista Elisa Alonso, da RCA Advogados, destaca que o controle da jornada é obrigatório e não exige um sistema eletrônico sofisticado. Pode ser feito em um caderno, numa planilha ou por aplicativo. O importante é que ele reflita a jornada real, afirma ela. Ela alerta que o problema das chamadas anotações britânicas, quando o empregador preenche horários padronizados diariamente sem refletir variações jornais na rotina de trabalho, também não vale, tá? Esse tipo de prática pode ser desconsiderado pela justiça. Então não adianta você forjar um livro de ponto irreal ou colocar lá horários repetitivos, porque quando houver reclamação trabalhista você vai perder, tá bom? E aqui um alerta de que o regime com moradia, quando a empregada mora na casa do patrão, que isso exige ainda mais atenção. Casos em que o empregado resida no local de trabalho, a orientação é clara, é preciso distinguir o tempo efetivo de trabalho do período destinado ao descanso ou lazer. Mesmo morando na casa do empregador, o trabalhador tem direito ao controle de jornada com marcação de início, intervalos e fim das atividades, tá? Então, lembre-se bem, sempre vale a palavra do empregado doméstico no momento da reclamação trabalhista. Se você não tiver o controle de ponto, ou se você for um mau patrão e obrigar a sua empregada a uma jornada muito mais longa do que a lei permite, você vai quebrar a sua cara, tá bom? Porque a empregada doméstica vai apresentar a versão e não vai precisar comprovar. E você não terá provas de que cumpre a legislação trabalhista, tá bom? Olha, temos aqui uma informação aqui. Aparece aí, Alex. Deixa eu ver o que está acontecendo. Tem... Aparecer. Uma notícia Aparece importante no mundo do esporte, no mundo do jornalismo esportivo. Panuso, eu te mandei a notícia para a gente informar Então, agora no dá Desperta, a notícia tá bom? para nós, Alex, por favor. Então, Panuso, o Paulo Soares, que é o jornalista que ele ficou conhecido como Amigão, que ele fazia o programa na ESPN junto com o Antero Grego, ele faleceu na manhã desta segunda-feira e a causa da morte não foi divulgada. Pegou bem de surpresa agora e nisso meus pêsames para a família e tudo, Nossa. Panuso. Muito obrigado pela informação, viu, Alex? Então tá dada aí a informação triste, né? A gente lamenta e espera que a família tenha força para superar a dor dessa perda, tá? Continuando aqui com o noticiário, olha só que coisa incrível que é o Brasil, gente. Veja só essa manchete na Folha de São Paulo de hoje. Entidade investigada por fraude no INSS continua captando associados. E não é qualquer uma, tá? Não é qualquer uma, como você vai ver agora. Olha aqui, ó. Matéria do Lucas Marquezine na Folha de São Paulo. A CONAFER, Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais, que é a segunda maior investigada na fraude do INSS, continua captando ainda associados enquanto é investigada pela Polícia Federal. A entidade realizou um treinamento online no fim de agosto para novos vendedores. O objetivo é buscar associados que topem pagar uma mensalidade de R$ 37, R$ 37 por mês. Quem conseguir um novo cliente fica com 10% da mensalidade como comissão, o que equivale a R$ 3,70. A Conafer apresenta
seu público-alvo como pessoas de baixa renda e baixa consciência do mercado. Imagine só, uma empresa que preza o público e vai atrás justamente desse, que tem baixa renda e baixa consciência do mercado. E são eles, né, os alvos das ações de marketing dessa associação aqui. Agricultores familiares, ribeirinhos, quilombolas, povos originários, trabalhadores informais, autônomos, idosos, mães, jovens, famílias de baixa renda, sem plano de saúde. No seu site, a entidade lista diversos benefícios para os clientes, como R$ 200 para compras em remédios, R$ 1.000 em caso de morte acidental e sorteios de 10 mil mensais, entre outros. Na página há depoimentos de supostos clientes, uma pessoa identificada como Júlio César Patachó diz que, como liderança indígena, se sente respeitado e valorizado por essa empresa, por Conafer, por essa associação aqui, que está sendo investigada lá pelas fraudes do INSS, tá? E diz o seguinte, ó, eles nos apoiam com seriedade, fortalecem nossa cultura, garantem espaço de fala nos debates nacionais. Então está aqui feito o registro de que quando alguém te procurar em nome dessa Conafer, saiba que essa pessoa, se tomar R$ 37,00 seus a cada mês, vai ganhar R$ 3,70 para que você passe a fazer parte do rol de associados que ela, na marra, amealhava dos aposentados da Previdência, tá bom? Gente, vamos aqui voltar para o noticiário político. Hoje aqui na Folha de São Paulo tem um noticiário, quem gosta do Lula vai achar muito bom aqui essa análise aqui do Ranier Bragon, dizendo o seguinte, olha, que realmente a gente tem anotado isso aqui nos últimos dias, que o Lula está numa fase maravilhosa para ele, né? Ele conseguiu não só reverter o período de baixa popularidade, como deu um sossega-leão nessa direita que não parava de atormentar a vida dele, né? E muito disso graças à campanha patriótica do Bananinha e também, né, ao Trump. A gente não pode deixar de reconhecer que o Trump deu um nocaute na direita brasileira, né? Vamos lá. O que diz o Ranier Bragon na Folha? Diz o seguinte, a gestão Lula acumulou uma série de situações políticas favoráveis, incluindo saída da defensiva com relação ao Congresso, que possibilitou reverter o clima observado há apenas 3 meses de governo, dado como acabado e com uma reeleição improvável no horizonte. O até agora fundo do poço do Lula 3 começou a ser desenhado em janeiro, quando o ministro da Fazenda teve que recuar em uma medida que considerada correta por causa de um vídeo de quem? Do moleque parlamentar, do Nicolas Ferreira, sobre o Pix, que superou a casa de 300 milhões de visualizações, passou pela mais baixa aprovação popular das 3 gestões dos petistas, né? Fundo do poço, e no mês seguinte culminou com a derrubada de seus decretos sobre o IOF por quase 400 votos na Câmara em 25 de junho. Nesse dia, o clima no Congresso era de governistas desnorteados. Primeira vez em 30 anos que um decreto presidencial era derrubado por votações do Congresso. Nas derrotas anteriores, Lula sempre buscava contemporizar e dizia que a relação entre Congresso e governo era assim mesmo, até pela esquerda minoritária na Câmara e do Senado. Mas a humilhação sofrida, no caso do IOF, teve uma outra resposta. O governo acionou o Supremo, conseguiu recuperar parte dos decretos por meio de uma decisão de Alexandre de Moraes. No campo político, o PT começou a patrocinar nas redes uma forte ofensiva com o mote ricos versus pobres, com vídeos produzidos por inteligência artificial e que tiveram como alvo o Congresso, o Centrão, a oposição, taxados de defensores de milionários de privilégios de privilegiados em detrimento dos interesses do povo. Eu tenho tempo mais nenhum para falar aqui, mas quero deixar claro aqui para vocês, né, a importância desse movimento, porque foi realmente uma reviravolta gigantesca. O governo finalmente aprendeu a falar a imagem das redes e usou os recursos que tinha à disposição com muita inteligência, tá? E aqui, parabéns para essa nova gestão da comunicação do governo. Está funcionando, tá? E eu quero anotar aqui, houve meme, houve, enfim, texto engraçadinho, houve influenciador digital na parada, mas não houve fake news, tá? É muito importante anotar isso, porque a direita, quando vai às redes sociais fazer as suas insidiosas campanhas, e que o diga aí o deputado Nicolas Ferreira, ela lança a mão do mais abjeto e horrendo expediente de fabricação de notícias falsas, tá? A esquerda do Brasil está mostrando que não precisa nada disso para fazer uma comunicação eficiente. Demorou, caiu o ministro e tudo mais, mas finalmente parece que o governo aprendeu a
na sua comunicação a fazer o que pode ser feito com os instrumentos que a tecnologia possibilita para hoje, tá bom? Gente, é isso aí, o programa está acabando. Antes de sair, quero dizer que se você não assistiu ontem a aula que o Eduardo deu no seu Guia da Liberdade Financeira sobre como enfrentar, né, as mumunhas e as mutretas do mercado financeiro, você ainda pode fazer bom uso dessa aula, porque vai ter replay liberado, já está liberado o replay, para que você possa assistir e saber como orientar bem os seus investimentos, tá bom? A aula foi um sucesso, muita gente assistiu. Muita gente, a partir de agora, não vai mais fazer as besteiras que fez a vida inteira, né? Não vai mais tolerar, né, perder dinheiro para corretores desonestos, principalmente. E você pode aprender tudo isso de graça, não precisa de nada, não precisa ser sócio do ICL, não precisa nada, tá bom? É só ter vontade de assistir. Vai aqui no despertaicl.com.br, pega o seu convite e assiste essa aula, é uma horinha só. Você vai adorar aprender as coisas que o Eduardo, que é um craque do mercado financeiro, tem para te ensinar, tá bom? E assim termino, né, a edição desta segunda-feira. Quero desejar para você uma semana maravilhosa, né? Vamos estar aqui juntos todo santo dia de manhã para começar o dia. E eu espero contar com a sua audiência, que eu já agradeço desde agora. Um abração para você, até amanhã, 7 da manhã, aqui no Desperta, junto com você. Tchau. Resposta do Elon Musk: nós daremos golpe onde for necessário. O Brasil nunca foi uma nação. O Brasil é um país bem-sucedido. Se todos nós pensássemos exatamente a mesma coisa, o mundo seria dominado por um silêncio absoluto. Não é de dialogar para convencer o adversário. Numa guerra, do que se trata é de neutralizar o inimigo. Um grupo de gaúchos em praça pública se reuniu com os celulares na cabeça em posição horizontal para pedir socorro a alienígenas para manter Jair Messias Bolsonaro no poder. A extrema-direita não existe sem a produção de caos cognitivo. Mas como se produz esse caos cognitivo? Precisamos estar atentos, porque se eles conseguirem, ainda que eles percam as eleições presidenciais em 2026, a ditadura começou.